O chamado dos 12 discípulos. O estudo hoje está bacana, tem um quadro legal para a gente deixar para vocês, um gráfico bacana também e algumas palavras que nós queremos discutir com vocês. Vem com a gente. Paz do Senhor, meu irmão Wilber, vamos fazer sobre o chamado dos 12 discípulos. Vamos entender como Jesus chamou cada um em cada conceito e também algumas curiosidades sobre o nome de alguns dos discípulos, certo? Sim, perfeito. Vamos ver, né, como foi o chamado de cada um, quem era irmão de quem, como eles foram encontrados e aonde eles estavam, né, na cidade. Maravilha. Irmãos, esse estudo aqui vai se somar com um curso lá no nosso site chamado Eclesiologia ou História da Igreja. Então nós vamos falar sobre as sociedades no tempo de Jesus, como que funcionavam as sociedades, os 12 apóstolos, os seus chamados, que é esse estudo que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar lá dos 7.000 anos de história da igreja, 6.000 anos de história da igreja sobre a terra. Então, se você quiser fazer estudos, eu vou até deixar aqui um banner passando aqui para você. Lá no nosso site você tem mais de 16 cursos gratuitos e também 160 e-books, ou 170 e-books, se eu não me engano, como esse aqui, para você baixar. Quer baixar esse e-book? Na descrição desse vídeo aqui, você já pode pegar o seu. Bora para cá, vamos já começar aqui em cima. Eu quero trazer para vocês a palavra discípulo e apóstolo. No Strong, ele significa aprendiz ou pupilo. Então, discípulo é aquele que aprende, tá? Ou pupilo. Pupilo é um aluno, né? Ou seja, é aquele que está sendo discipulado. Já apóstolo, ele é um delegado, um mensageiro, alguém enviado com algumas ordens, especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, num sentido mais amplo, né, aplicado a mestres cristãos eminentes. Aí ele vai dar exemplo de Barnabé e Timóteo, que foram enviados ali por Paulo como se fosse um discípulo, um mensageiro, um cara que foi delegado a uma missão, tá bom? Então, discípulo significa aquele que aprende, você já sabe isso. E aquele que é enviado é o apóstolo. Necessariamente, apóstolo necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Então isso fica claro para a gente. Nem todo aprendiz se torna um apóstolo, ou seja, se torna um mensageiro dessa mensagem, apesar de que todos nós fomos chamados para o ídolo do Senhor, tá? Mas todos os apóstolos, ou seja, todos os comissionados são necessariamente discípulos, eles precisam ter aprendido. Ô Hilber, é um termo muito usado nos dias de hoje para delegar um cargo importante para pastores, né? Eles falam apóstolo tal, apóstolo X. O que você acha disso, Hilber? Eu queria uma opinião sua antes da gente entrar nesse quadro maravilhoso aqui. Então, o que a gente percebe, pelo menos nos textos bíblicos, que aqueles que receberam o nome de apóstolos, eles começaram a ter um conteúdo canonizado, ou seja, autoritativo. E eu acho que se nós colocarmos agora, por exemplo, chamar alguém de apóstolo ou colocar nesse sentido como era no sentido dos tempos de Cristo, essa pessoa ela vai ter uma certa canonicidade, coisa que a gente percebe que já foi fechada, né? No caso, o cânon, esse conceito autoritativo dos apóstolos, né? Então, eu acho um pouco perigoso usar dessa expressão e usar dessa força como uma validade para canonizar ou para fazer algum tipo de interpretação. Maravilha, maravilha. Eu gostei também da sua colocação. Vamos lá, irmãos. Esse quadro aqui, ó, tá incrível. Você vai fazer download aqui na descrição desse vídeo ou lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. Você tem mais de 170 e-books como esse aí, tá? E é tudo gratuito. O Ministério do Papo com Deus visa edificar a Igreja de Cristo e servir o povo santo. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar com Simão. Então eu botei nome, sobrenome ou apelido, né, de cada um, os pais desse apóstolo, o lar onde eles moravam e o trabalho. Olha que legal esse e-book, tá? Então, Simão, ele era conhecido como Pedro ou Cefas, né? A tradução disso é uma pedra ou uma pedrinha, tá? Uma pedra pequena, isolada. Os seus pais, né, ele era filho de Jonas, tá? Jonas, João, a tradução, João. O seu lar era em Betsaida e Cafarnaum. Então era um lar onde Simão morava. E a sua profissão era pescador. Agora, olha aqui que legal. André, ele era irmão de Pedro, tá? Não temos aqui um apelido para ele. Os seus pais, tá aqui, ó, filho de Jonas. Ele também morava em Betsaida e Cafarnaum e também era pescador. Eu não sei se vocês perceberam pelas cores, eu quis colocar aqui, ó, laranjinha com laranjinha, esses dois são irmãos. Então, Pedro era irmão de André, tá deixando claro aqui, ó. Então, um era irmão do outro, eles moravam na mesma cidade ali, na mesma região e cidade, e eles também tinham o mesmo pai. A mesma coisa vai se aplicar aqui, ó,
para João e Tiago. Ó. João era conhecido como discípulo amado, eles eram conhecidos como os Bonerges, né? Ou filhos do trovão. Eles eram filhos de Zebedeu e Salomé, moravam em Betsaida, Cafarnaum e também depois foram para Jerusalém. Eles eram pescadores. Então João era irmão de Tiago, que era conhecido como Tiago o Maior, porque tinha o Tiago Maior e Tiago Menor. Nós vamos chegar lá embaixo no Tiago Menor. Ele também era conhecido como os Bonerges, os filhos do trovão. Você vai ver lá em um determinado momento que Jesus dá esse apelido aí para eles, chama eles de filhos do trovão. Ou seja, parece que os caras eram meio barulhento, né? Os caras eram meio, vamos dizer assim, tem gente que fala colérico, né? Tem aquelas fleumático, tem uns símbolos sentimentais. Eu não me pego muito a isso, não. Eles eram filhos de Zebedeu, também moravam naquela região de Betsaida, Cafarnaum, e depois foram para Jerusalém. Os dois eram pescadores. Ô, Wilber, lembra daquela passagem que Jesus chama eles de filho do trovão ali? Sim, sim. E aí, cara, a gente tem que tomar cuidado com as exegeses ruins, né? Porque, vamos aqui um alerta, né? Abrir uma aspas, botar até um sinal, uma sirene, exegese ruim. Exemplo, Tiago e João são filhos do trovão. No Apocalipse tem os 7 trovões. Logo, o que o Tiago falou é os 7 trovões selados. Olha a exegese ruim, criando uma doutrina ruim, que não tem nada a ver. Então, como o Marco falou, é porque era talvez barulhento, talvez eles tinham ali alguma personalidade um pouco diferente dos demais? Pode ser. A gente assistiu aquele seriado chamado The Chosen, né? Depois vocês procuram aí, é gratuito na App Store. The Chosen, Shooosen. É muito legal. E eles colocam Pedro ali muito agitadão, parece eu, assim, que quer andar nos 220 e tal. E aí Jesus fala, calma, Pedro, você parece o filho do trovão, né? Parece que o negócio é impulsivo, o cara é meio impulsivo. E é bem legal, assim, aquele seriado, tá? Voltando para cá, e aí Jesus chamou a Filipe, não tem o nome do seu sobrenome nem dos seus pais, Filipe era da região de Betsaida, ok? Bartolomeu, ele era conhecido como Natanael, tá ok? Os seus pais eram Tomai e ele morava na região da Galileia. Isso aqui pode parecer besteira, mas é muito legal, às vezes, quando a gente vai pegar um mapa geográfico da Galileia e ver por onde Jesus passou comissionando os seus 12 discípulos. É muito legal. A gente vai fazer um estudo chamado as curas, os milagres de Jesus no Mar da Galileia. Eu fiz ele todo para infantil, para criança, botei uns bonequinhos e tal. Claro, serve muito de utilidade para a gente, mas também para a Escola Bíblica Dominical de Crianças. A gente deve lançar esse estudo ainda esse mês, se eu não me falha a memória. Vamos lá, Tomé era conhecido como Dídimo, lembra? Tomé, o Dídimo, né? Dídimo. E ele também morava ali na região da Galileia. Mateus era conhecido como Levi, ele era filho de Alfeu, morava na região de Cafarnaum e ele era coletor de impostos. Olha só, Mateus, coletor de impostos. Jesus teve um coletor de impostos, Jesus teve um zelote, né? Então, assim, zelote, aqueles que eram zelosos, nós já vamos chegar ali. Então, é bem legal quando você para dar uma analisada, né? Personalidade das pessoas às quais Jesus chamou. Vamos lá, Tiago, o menor, ele era irmão de Judas, tá? Não é o Judas Iscariote, tá bom? E também não é o Judas, irmão de Jesus, tá? Esse aqui é Judas, o discípulo. Os irmãos de Jesus, lembrando, não criam em Jesus. Só após sua ressurreição, eles passaram a escrever, a acreditar em Jesus Cristo. Então vamos lá. Tiago, o menor, era irmão de Judas, ele era filho de Alfeu, ele morava na região da Galileia. Judas era irmão de Tiago, o menor, que tá aqui, os dois estão em azulzinho, por isso que eu coloquei em azul para você ver. Aí tá mostrando aqui que o seu sobrenome era Tadeu, o seu pai era Alfeu e Maria, e eles moravam na região da Galileia. Então perceba que eu coloquei as cores aqui, ó, explicando. Esses dois são irmãos, assim como João e Tiago eram irmãos também, e assim como esses dois aqui também eram irmãos, ok? Aí nós chegamos aqui a Simão, o Zelote, e ele morava na região da Galileia. Zelote era uma camada de judeus que era conhecido como zelosos. Eles se rebeliavam contra os romanos e também contra os fariseus, por aquela doutrina farisaica que exigia muito das pessoas, mas não cumpria as próprias exigências. Os fariseus eram muito políticos na época de Jesus. A camada ali, política e religião, tinha se unido, então os zelotes se rebelavam contra eles e criavam movimentos de guerrilha interno em toda a região de Jerusalém. Judas, agora sim, Judas o Iscariotes, ele era irmão de Simão. Ele veio da região de Quiriote, da Judéia. Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, parece, ó, tem Simão aqui, tem Simão, cadê aqui, ó, tem Simão aqui,
Tem Simão em várias partes que a gente falou, porque Simão ou Pedro era muito popular naquela época, assim como Tiago. Você vê que só Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago, que era Tiago menor, tinha Tiago maior, tinha Tiago que era o irmão de Jesus Cristo. Então, assim, por isso que falava Tiago da região tal, Tiago filho de fulano de tal. Então, assim, eles sempre tinham um codinome, né, para que as pessoas pudessem falar. E aqui eu quero colocar 2 curiosidades para vocês. Primeiro eu quero falar sobre Judas Iscariotes, que nós acabamos de passar o nome dele. Olha só, Judas significa seja louvado. O nome Judas significa seja louvado. E Iscariotes não é um sobrenome como naturalmente se imagina, devido como esse foi colocado em quase todas as traduções bíblicas e até mesmo nos textos originais gregos se encontra assim. Iscariotes se formou da junção de 2 palavras, que é Ish, que significa homem, e Kiriot, ou Kiriat, que é o nome de uma cidade próxima ao Mar Morto. Você vai ver isso em Josué 18, 28, em Jeremias 26, 20. Sendo assim, o nome correto fica Yehuda, que é Judas, homem de Kiriot, ok? Então, Iscariote significa homem de Kiriot, ou de Kiriat, que é uma região ali próximo do Mar Morto. Então, essa é uma curiosidade bem legal para os nossos dias. Olha aqui mais outras curiosidades legais. Jesus tinha 4 irmãos, a Bíblia relata o nome de 4 irmãos, que é Tiago, José, Judas e Simão, ok? Então você vê aqui que ele tinha Judas, Tiago e Judas, né? E Simão também, que me parece que tem aqui, ó, Simão, né? Tem Tiago e tem Judas. Aí as pessoas falam que eram os irmãos de Jesus. Não, não eram os irmãos de Jesus, eles eram discípulos. O Wilber vai colocar muito bem isso. Os irmãos de Jesus não acreditavam nem no ministério de Jesus Cristo, mas após a sua ressurreição, eles acreditavam sim. E a gente percebe que Tiago, que foi irmão de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, mostra que ele foi o líder da igreja em Jerusalém. E não foi o Tiago menor e também não foi o Tiago maior. Tá? Foi Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Então, as epístolas de Judas e Tiago foram escritas pelos irmãos de Jesus Cristo. Então, não é esse Tiago e não é esse Judas aqui de discípulo. Judas e a epístola de Tiago foram os irmãos de Jesus Cristo mesmo que escreveram, tá? Dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor, somente 3 deles escreveram documentos autoritativos no Novo Testamento. Foram eles Mateus, João e Pedro. Então, irmãos, de todo o Novo Testamento, só 3 discípulos escreveram os livros, que foi Mateus, tá? Marcos não era discípulo de Jesus, foi João, que era o discípulo amado, tá? E foi Pedro, que escreveu a carta de 1ª e 2ª Pedro. Certo, Wilber? Quer fazer uma colocação, né? Não, perfeito. Max, o interessante também é que quando nós pegamos os 12, né, ali todos eles eram da região da Galileia, que está no norte, né? E somente Judas, que é da região da Judéia, que está mais ao sul. E a distância dessas 2 regiões, mais ou menos, é 150 a 170 quilômetros, ou seja, é como se fosse daqui de Angra, onde eu estou, até o centro do Rio de Janeiro. É basicamente mais ou menos isso, dá 150, 160 quilômetros. Então a gente percebe que dos 12, só um mesmo era lá da Judéia, o resto era de uma região mais ao norte. Da Judéia era Iscariotes, né? Judas Iscariotes. Era só Judas Iscariotes, e justamente aquele que traiu, né? E aquele que tem o nome de Judá. Então, para quem gosta de algo também um pouco mais conceitual, a gente entendendo as 2 casas, né? Uma que foi mais ao norte, a outra que ficou. Só que Judá, ela fica, né? Você vai ver lá em Jeremias que o reino do sul fica, mas o reino do sul fica, mas está indo a Deus. Então, a gente percebe um pouco dessa analogia aí. É verdade. Por isso que Jesus entra pela região de Samaria, que são as 10 tribos perdidas, a região dos samaritanos, e ele entra pregando que arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Quando ele envia os 12, ele diz, olha, vai, né, as ovelhas perdidas, principalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a casa de Israel, Jesus sabia que haveria de condená-lo, crucificá-lo e também rejeitá-lo. Judas Iscariotes, como o bem colocou, é uma alusão, né, uma metonímia, um símbolo que aponta para algo que os judeus haveriam de rejeitar. Veio para os seus, mas os seus não receberam,
e depois todos quanto receberam, região de Samaria, né? As 10 tribos perdidas, né? Que estavam na região de Samaria, os samaritanos ou os gentios. Então, todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Esse estudo tá incrível, esse e-book tá maravilhoso. Se você gostou dele, manda esse link aqui para mais uma pessoa para edificar, coloca aí nos seus grupos de transmissão. Baixa aqui na descrição desse vídeo. Quer pegar mais 170 e-books gratuitos como esse? Lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. São mais de 30 mil downloads todos os meses, 300 mil downloads sendo feito anualmente, edificando vidas. Esse é o ministério do Papo com Deus. Abençoar a igreja de Cristo, servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. Estamos aqui, irmãos, preparando uma noiva para o filho e uma morada para o Pai na eternidade, que é você abençoado. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.